Olá, pessoal. Estamos iniciando mais uma edição do DLI Podcast, mais uma vez em casa. Nosso direito líquido interno podcast, cada um na sua casa, em função da nossa pandemia de coronavírus, Covid-19, afetando o mundo inteiro. Afeta também a nossa vida, mas a gente está usando tecnologia de videoconferência para a gente poder continuar fazendo a gravação e levando aí para o pessoal que está quarentenado ter mais um episódio para ouvir. Lembrando que sempre aqui a gente já tem, inclusive já verifiquei que já foi postado lá no Twitter a nossa foto do nosso encontro de hoje, no Twitter do @DLI Podcast. Segue lá. Vai estar esse episódio também disponível no YouTube. Se inscreve no canal, bem blogueirinho, youtuber, né? E a gente está já viu essa foto. Para quem já está vendo o vídeo no YouTube, já vê que está com a gente o Sérgio Gilé. Bom dia, Sérgio. Bom dia, tudo bem? Alisson Ari. Bom dia a todos. E a gente tem hoje a Gabriela Glitz. Tudo bem, Gabriela? Bom dia, pessoal. Tudo. Então, o tema de hoje, a gente estava e até quando falei com a Gabriela, quando fiz o convite do WhatsApp que a gente enviou, uma questão que me chamou bastante atenção, né? Nesse tempo de coronavírus e distanciamento social, quarentena, as tecnologias estão sendo usadas para verificar o cumprimento dessas medidas e algumas coisas que me chamaram bastante atenção, inclusive, principalmente na China e Coreia do Sul, a gente viu notícias de aplicativos de celular para controlar e monitorar a movimentação das pessoas, né? E aí a gente pensa em discutir a questão de dados, até que ponto esse aplicativo, claro que tem uma função excelente para controlar uma situação de pandemia, mas até que ponto isso pode ser adequado, isso pode ser admitido em função dos dados e do controle da vigilância que se faz. E aí, com isso, a gente chegou na Gabriela. A Gabriela, ela é mestre em Direito na PUC e trabalha bastante essa questão de lei de proteção de dados, da LGPD, que está para entrar em vigor, não se sabe exatamente se não vai ser prorrogado em vigor, que também é uma notícia que a gente viu essa semana. Então, gostaria de ver assim com a Gabriela, para que ela começasse falando um pouco para nós sobre a questão da proteção de dados e como é que se dá, o que se pode, vamos dizer, o que pode ser aceitável em tempos de coronavírus e de controle sanitário, as medidas vamos dizer assim, de invasão de privacidade que são tomadas. Bem, Gabriela, fica à vontade aí, fala um pouco para nós isso aí. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito desse assunto aí que, sem dúvida nenhuma, com toda essa movimentação que a gente está vivendo, né, de pandemia, de Covid, trouxe realmente a LGPD aí para o centro de muita discussão a respeito disso. Então, acho que é importante, o Sandro colocou ali no início a questão da prorrogação, é importante a gente fazer também uma pequena consideração sobre isso, até para que fique bem claro como que hoje a situação está, né, a gente não sabe de fato como que ela vai ficar ainda, mas no momento, então a gente teve na sexta-feira a aprovação do PL 1179, que dentre as alterações que foram propostas lá, estava a prorrogação da entrada da vigência da LGPD. O que o PL, a proposta do PL era uma e acabou sendo feita uma nova proposta pela relatora, pela senadora Simone, e chegamos, diríamos assim, num meio ponto, né, num equilíbrio do que era pretendido. Então tinha muita gente que queria justamente a prorrogação, outros tantos discutindo justamente que não poderiam prorrogar em virtude até do momento que a gente está vivendo, né, mas o que ficou definido pelo Senado Federal, lembrando sempre isso, a votação do Senado, é que a LGPD, ela entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021,
sendo que as penalidades, as sanções entrariam e passariam a valer a partir de agosto de 2021. Então, para as sanções, a gente ganha aí, estende um prazo em 1 ano, sendo que para a legislação, a gente tem uma alteração pequena, uma alteração aí de 4 meses, né? Se a gente for considerar isso, 4 meses não é grande coisa para um processo de implementação de LGPD dentro de uma empresa que dura 8, 10, 12 meses. Então, é um processo demorado e 4 meses não vai fazer uma grande diferença. E algo que eu acho importante também a gente colocar é que muita gente, depois que saiu a prorrogação da LGPD, não, então agora é só em agosto de 21 que vai estar valendo alguma coisa. E não é isso, né? Então, a partir de janeiro, a gente já tem todos os direitos dos titulares de dados, né? Ali os principais direitos que a gente está falando, direito de acesso, de retificação, de cancelamento, de oposição, todos os direitos previstos na LGPD no artigo 9º já estarão, né, em pleno exercício. As pessoas poderão solicitar os seus direitos. Bom, o que vem em contrapartida? Eu posso solicitar, mas eu não vou ter uma penalidade caso a empresa não atenda o meu pedido. Tá bem, tu não vai ter uma penalidade, mas a gente tem vários desdobramentos que que geram muito maiores, às vezes, do que uma própria penalidade. A empresa começa a ter, sem dúvida nenhuma, aí, uma imagem ficando muito prejudicada no mercado, né? Ela começa a perder credibilidade, as pessoas começam a rever também se elas querem seguir consumindo de uma empresa que não está nem um pouco preocupada com isso. Então, tem várias questões que isso impacta. Eu, particularmente, sempre me posicionei no sentido de que a LGPD não deveria ser prorrogada, ainda mais pelo momento que a gente está vivendo, né, de pandemia e de Covid, no qual a gente pode, sim, ter um risco muito grande de violação do direito fundamental à proteção de dados pessoais. Então, a gente não pode fazer isso sob hipótese nenhuma, né? Eu vejo como um contrassenso, e principalmente porque eu tenho um prazo de 24 meses para entrada em vigor, lembrando que a LGPD ela foi aprovada em agosto de 2018, então a gente já teve um transcurso de 19 meses. E agora, em cima do laço, a gente decide que, não, então em função do Covid, é muito complicado a gente só prorrogar. Eu vejo que a gente tem várias necessidades de alterar muitas questões legislativas na área trabalhista, tributária, enfim, mas a LGPD, na minha avaliação, ela não se enquadra nesse grupo, né, que ela foi inserida. Então, esse é o primeiro ponto, assim, que eu acho que é importante a gente colocar. Seguindo ainda nessa questão de Covid e tudo mais, a gente sabe, né, que a gente está, neste momento, os dados pessoais eles estão sendo extremamente utilizados para finalidades a priori bastante benéficas, como o Sandro também colocou, né? Então, assim, a gente usa para contenção e combate dessa pandemia, o que é muito válido e muito interessante. Só que a gente não pode esquecer que esses dados pessoais, a utilização desses dados pessoais, e principalmente quando a gente está falando aí, a gente tem duas utilizações majoritárias, digamos assim, né? A questão de geolocalização para contenção de aglomerações e controle da quarentena, verificar quais são os bairros, as cidades, os estados que têm um atendimento melhor nesse sentido de manter as pessoas em casa. E, do outro lado, a coleta de informações específicas de dados de saúde, né? Então, das pessoas que estão contaminadas, quem já tem a doença, quem não tem. E aí a gente está falando especificamente de dados sensíveis, que são dados ainda mais delicados, digamos assim, previstos na legislação, porque eles podem gerar uma discriminação. Então, a utilização de dados pessoais, ela é extremamente importante e válida, e a gente tem que utilizar a tecnologia que a gente tem para, obviamente, combater e conter o avanço da pandemia. Mas a gente não pode deixar de lado os direitos fundamentais desses titulares de dados e, principalmente, os princípios que a lei traz. Então, acho que acaba que a nossa discussão, né, ela partiria de tudo isso, dessa ponderação que a gente precisa fazer entre o interesse público, né, e, de um outro lado, o interesse de combate. A gente tem o interesse de combate, o interesse público, o interesse de prevenção, e, de um outro lado, o interesse dos titulares de dados, que também não pode ser deixado de lado, né? E aí, o exemplo também que o Sandro trouxe aqui da China,
os países asiáticos, eles vêm sendo extremamente criticados, porque a forma que eles estão monitorando e avançando em termos de controle desses dados pessoais, né, das pessoas, dos titulares de dados como um todo, está sendo considerada extremamente invasiva. E daí também por toda a característica que eles têm lá, né, de ter enfim, esse cuidado com a privacidade e com a proteção de dados pessoais. Então, a gente precisa ponderar isso e trabalhar num sentido de equilíbrio dos dois lados, para que ninguém saia prejudicado nessa equação final, né? Interessante, Gabriela, assim, nessa linha aí, como você estava falando, e realmente a notícia que me chamou mais atenção, eu acredito, que a Coreia do Sul, que dizem como um modelo de combate e de prevenção da Covid, ela utiliza justamente o rastreamento de celulares, né, para identificar, no momento que uma pessoa que fez o exame identifica que ela está com o vírus, o próprio aplicativo verifica quais as pessoas que andaram com ela, próximas dela, e manda uma mensagem, SMS, para essas pessoas, para que verifique se não está contaminado, porque isso é uma pessoa contaminada. Então é uma coisa meio bizarra, tu saber onde é que todo mundo doa. E aí eu te pergunto, isso não é uma discriminação? Daqui a pouco, vamos lá, eu tenho o Covid, eu fui diagnosticada, mas eu não quero falar isso para vocês, eu não quero compartilhar essa informação com vocês. É uma informação minha. Uma coisa é monitorar se eu estou em casa. Outra coisa é monitorar se eu tô com a doença, se eu me encontrei com o Sérgio, com o Alisson ou com o Sandro, e se vocês avisaram a família de você. E aí tu vai indo, e dá para ir muito longe com isso, né? Então, assim, o ponto que se coloca é justamente esse. Isso não seria uma invasão de privacidade a ponto de divulgar que eu estou com a doença para as pessoas que eu tive contato? Né? É complicado isso, né? Até que ponto que a gente pode ir? Sim, eu acho que é talvez uma possível resposta a isso, porque aqui a gente tem dois lados dessa moeda. A primeira é a invasão de privacidade, da pessoa manter o sigilo de seus dados de saúde, digamos assim. Sim. Mas do outro lado a gente tem uma questão de saúde pública, de interesse público por conta disso. Detalhe é, não dizer para a pessoa que entrou em contato com a pessoa que tem Covid que ela entrou em contato com exatamente essa pessoa, mas dizer que, olha, possivelmente você está em risco por ter encontrado possivelmente com uma pessoa que esteja. E não dar para ela a informação de qual seria essa pessoa. Então, acho que a gente pode encontrar alguma solução. Eu pensei nisso agora. Claro, tá sujeito a críticas e eu não sei o que tu pensas, Gabi, dessa minha ideia, ou se pode surgir uma ideia melhor, enfim. Coisa que eu acho que assim, a gente teve muitas manifestações da comunidade europeia, né, de vários países lá também se manifestando nesse sentido, e no sentido de que sim, a gente tem que utilizar os dados, sim, mas criticando a postura novamente, né, do lado mais asiático, que tem essa característica mais invasiva. Eles usam muito a tecnologia e eles usam absurdamente, assim, né? Então, eu até assim, não tenho nem conhecimento aprofundado para explicar como é que funciona, mas eu vi rapidamente, passou na TV uma reportagem, eu peguei assim, meio ela andando, e eles estão trabalhando com sensores de calor já na China também, né? Então, a pessoa entra num ambiente, eles te monitoram e avaliam a tua temperatura. E isso foi uma outra situação que gerou muita discussão aqui também, né? Até que ponto que eu posso ou não te solicitar a medição de temperatura. Então, isso também é uma questão que eu acho que a gente pode conversar aqui, mas só para a gente fechar aqui a colocação que o Sérgio fez, eu acho que passa muito por isso, a questão de noticiar, o monitoramento. Bom, eu fui ao hospital, eu fui diagnosticada com Covid, e eu voltei para minha casa, e eles estão monitorando que eu estou em casa, que eu estou cumprindo Isso é uma situação. Eu acho que aí a gente está né, fazendo algo que em prol do interesse público, do benefício. Olha, Gabriela, tu tem que ter consciência, a gente precisa que tu fique em casa e tal, papapá. Agora, a partir do momento que eles começam a noticiar isso de uma forma
indiscriminada e principalmente passando a informação, então a gente tem que sempre lembrar que, tudo bem, a gente tem a sustentabilidade na LGPD para tratar dados sensíveis, dados de saúde, em função de uma situação como essa que nós estamos vivendo, e obviamente que a gente também, nós, como titulares de dados, a gente está disposto a abrir mão de algumas coisas, né, de ser monitorados, por exemplo, em termos de geolocalização, de uma forma mais lato sensu, para ver se a coisa está funcionando ou não. Agora, eu não estou disposta a que verifiquem qual é a minha situação de saúde agora e encaminhem para toda a minha rede de contatos ali do meu celular, dizendo, olha, atenção aí, pessoal, a Gabriela está com Covid e quem se encontrou com ela, por favor, aí é que tá, né? Então, a gente vai passando do ponto e, obviamente, a gente está aí, sim, invadindo uma esfera bastante íntima. A comunidade europeia se posicionou muito pela utilização, mas uma utilização nesse sentido, uma utilização baseada muito nos 3 princípios que norteiam isso, né? O princípio da necessidade, adequação e finalidade. Então, o meu objetivo principal é a contenção do vírus. Eu vou tratar estritamente os dados necessários. E quais são os dados necessários? Se eu estou ou não contaminada e aonde eu estou, por exemplo, em termos de geolocalização, tratando desse exemplo aqui que a gente está falando, né? Então, isso é um dado necessário. Eu não preciso saber quem são os meus contatos, eu não preciso saber... O desdobramento disso já começa a ser questionável, né? E a adequação. Até que ponto que eu tenho uma adequação em fazer determinadas coisas? Então, se eu tenho uma finalidade muito clara, temos uma finalidade muito clara de combate à pandemia. Temos uma necessidade claríssima de fazer, mas eu não tenho uma necessidade de tratar todos os dados da minha casa. Não está agora autorizado o monitoramento de todos os celulares, de o que está sendo feito, onde é que a pessoa está indo. Aí a gente começa... Não, só um pouquinho. Uma coisa é saber se as pessoas estão em casa. Agora, começar a acompanhar onde é que as pessoas estão indo, eu já estou passando novamente desse princípio da finalidade e da adequação. Então, é o tempo inteiro. E isso é muito complexo, porque eu vejo, às vezes, no dia a dia do meu trabalho, nos projetos de implementação que eu estou fazendo, porque é muito complicado tu explicar para o dono da empresa que está tratando o dado, ou quem quer que seja, o que é isso, porque não tem um contorno definido. Eu não consigo dizer, é isso aqui exatamente assim. Não é, é uma linha tênue de bom senso e de pesos e contrapesos entre os direitos dos titulares e os direitos do controlador, né, de quem está tratando esses dados, e também, no caso aqui que a gente está falando de interesse público, e eu preciso equalizar essa balança. E essa balança não é algo simples de ser equacionado. Então, o que a gente espera de verdade é que haja essa preocupação, né, e que não tenha aí um avanço indiscriminado. A Europa é um exemplo disso, e ela vem conseguindo, de fato, conter e fazer o monitoramento de uma forma adequada, com todos os princípios, até pela história e a cultura que a Europa tem em relação a isso, que é absolutamente diferente da cultura da nossa, inclusive, né? E da própria cultura asiática, que é uma cultura mais invasiva, né? Assim, é monitoramento geral, né? Eles têm essa característica, monitora tudo e depois a gente vê o que faz. Então, é por aí. E interessante tu estava falando ali dos limites, né? Dos contornos que tu vai dar, quais os dados tu pode tratar ou não. Porque, na verdade... A tecnologia que a gente tem hoje permite o acesso indiscriminado a diversos dados. E a gente tem que ter uma espécie de confiança na empresa de que aquele dado não é tratado, ou é, como eles estão usando agora, anonimizado, né? Uhum, isso aí. Exatamente. Então, uma das críticas que se faz muito e uma das grandes preocupações em relação a tudo isso é justamente o seguinte: tudo bem, as empresas de telefonia têm todas essas informações. Recentemente, vocês devem ter visto que a Vivo foi multada por uma utilização de geolocalização, que é exatamente isso que a gente está falando aqui, para direcionamento de marketing. Então, assim, isso não é a Vivo que faz. Todas as empresas fazem. Isso é padrão de mercado.
Então, assim, a Vivo, A Vivo ela foi escolhida como boi de piranha, como a gente chama, né? Alguém tem que ir na frente. Então, eles foram na frente e levaram, né, a conta da história. Mas isso não é feito só pela Vivo, é feito por todas. Então, assim, é evidente que há um monitoramento de geolocalização. O fato é que se eu tenho uma pseudo-autorização, né? Então, eu tenho, olha, empresas operadoras de telefonia, me passem para o governo todos os dados de geolocalização que nós vamos monitorar. Qual é a preocupação? Isso de fato será utilizado exclusivamente para combate à pandemia? Ou depois que isso tudo passar, a gente vai guardar esses dados e vai começar a acompanhar o que está acontecendo? Esse é o ponto, né? Então, o que se fala muito é, superada essa etapa, essas informações elas precisam ser excluídas. E aí eu fico aqui, coloco a pergunta para vocês. Vocês realmente acham que essas informações serão excluídas? Tipo, não sei, né? A gente está perto da Páscoa, talvez chegue o coelhinho da Páscoa com um botãozinho de delete ali do banco de dados. Mas não sei, me parece que não, né? Então, essas coisas que preocupam a gente. Justamente porque eu não sei o que vai acontecer. Se eu tenho uma autoridade nacional de proteção de dados constituída e trabalhando de forma efetiva, o que a gente não tem no Brasil, e essa é a maior crítica em relação à prorrogação da lei, porque houve uma inversão de valores, eu deveria ter uma cobrança para uma constituição de uma autoridade nacional de proteção de dados forte, efetiva e atuante, porque ela é responsável pela política nacional de proteção de dados. Enquanto que, na verdade, o que a gente fez? Ah, não, joga para frente que depois a gente vê. Tá, mas não vai mudar nada. Os dados estão ali, os direitos dos titulares estão rodando, os riscos seguem e a gente não tem uma orientação sobre como fazer. Então, é muito mais prudente eu constituir uma autoridade que dê a orientação, que dê os limites, que passe até que ponto que a gente pode ir, até onde que eu não posso infringir, o que eu estou preservando, eu estou realmente preocupada com tudo isso, ou eu faço isso, né? Então, assim, o Covid, ele também não pode ser usado como, né, o bode expiatório para tudo isso. Então, agora ele virou a tábua da salvação. Não tenho como fazer, não dá, joga para frente e te agarra no Covid. Também não dá para ser por aí, né? Justamente porque nós estamos, vejam como é um contrassenso. Eu me agarro no Covid para postergar no momento que eu mais vou utilizar dado pessoal da vida, da história, do mundo. Então, assim, não faz muito sentido, né? Isso tudo. Bom, Gabriela, tu falou que ela vem estar pertencendo à pandemia, questão do Covid, questão da prorrogação da lei para o ano que vem. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: a legislação que existe agora, que está em vigor agora, ela é suficiente do momento que nós estamos passando, embora tu já tenha até adiantado um pouco da resposta a essa. Certo? Até porque o episódio é meio datado, né? Então, ontem, certo? Hoje é quinta-feira, hoje é quarta-feira. Quarta-feira. Ontem, na terça-feira, foi a Caixa Econômica Federal, certo? Está começando a operacionalizar uma distribuição de renda emergencial, certo? Onde são buscados cadastramentos de milhões e milhões de pessoas que não têm base cadastral, 15 milhões de pessoas que não têm base cadastral nos sistemas do governo, certo? Para ser feito esse cadastramento do jeito emergencial, para incluir eles dentro do sistema bancário. E quais são as regras e implicações disso daí para daqui a pouco? Daqui a pouco acaba essa situação, acaba essa renda, a pessoa que quiser sair daí tem possibilidade. Esses dados como é que vão ser administrados depois? Também é uma questão. E fora a questão de que como é que eu vou ter certeza, né, que essas pessoas de fato estão nessa situação, né? O Brasil, ele está muito atrasado a várias nesse sentido, né? Se a gente tivesse, por exemplo, uma carteira de identidade digital, a gente teria, né? Então, essa foi a colocação ali que foi feita em várias reportagens que eu li. Se a gente tivesse uma carteira de identidade digital, todo mundo tivesse isso, tivesse um cadastramento. Agora, sim,
eu vou me colocar lá como, né, a gente quer cadastrar as pessoas que justamente estão fora do sistema. Né? Então, assim, como é que eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, se estima 15 milhões de pessoas. Estão desenvolvendo um aplicativo para isso. Qual o aplicativo que vai suportar 15 milhões de pessoas, que seja 5 milhões de pessoas rodando ao mesmo tempo, tá? Vamos baixar. Então, tu já tem toda uma dificuldade de estrutura sistêmica que é praticamente impossível. Eu vejo assim, eu não acho que o movimento seja errado, tá? Não é isso. Mas o fato é que como é muito complicado a gente operacionalizar tudo isso num momento como que a gente está. E aí, mais uma vez, é uma coleta indiscriminada de informações que, ok, ela é necessária, principalmente porque nós não nos preparamos para isso antes. Então, qual é o setor mais atrasado em termos de implementação da LGPD? O setor público. Não fizeram nada. E era quem, de fato, deveria estar fazendo toda essa implementação em todos os órgãos. O grande movimento que teve de prorrogação também era nisso. Eles queriam 2 anos a mais para jogar para frente, porque o poder público não está preparado, não está estruturado. Se a gente tivesse um mínimo de organização dos nossos dados, que estão hoje no poder público, né, nos nossos órgãos ali, a gente teria uma facilidade muito maior de alcançar essa renda a quem de fato tem direito. Só que a gente não tem nada e agora a gente está no momento de crise total e a gente quer fazer o que a gente não fez nos últimos 2 anos, considerando aí só os últimos 2 anos que a lei, né, tá aí em banho-maria para entrar ou não. Então, assim, isso é muito complicado. O sistema que a gente tem hoje normativo, que fala sobre proteção de dados, óbvio que a gente tem garantias e proteções em relação a isso, tem a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil na Internet, tudo bem, a gente tem tudo isso. Mas o ecossistema de proteção de dados, ele necessita urgentemente de uma lei específica que fale sobre isso, porque a gente tem ali norteadores que eles compilam tudo e norteiam o sistema de proteção de dados como um todo. Então, assim, é muito complicado a gente sustentar determinadas coisas de forma esparsa como hoje tem, né? E, obviamente, que isso vai na contramão do mundo. Então, a gente também tem que entender um pouco isso, né? Se o mundo inteiro caminha para uma legislação específica de proteção de dados pessoais, o Brasil está extremamente atrasado. Então, ele não pode agora utilizar esse momento, mais uma vez, que é o que a gente conversou antes, para jogar para frente, que foi ok, jogou, mas não jogou tanto. Eu até vou dizer para vocês que eu fiquei satisfeita, porque 4 meses na situação que a gente está, acho que até que está bem bom, porque a penalidade em si, ela não é para mim assim o grande divisor de águas. Eu acho que o grande divisor de águas é a gente ter uma legislação valendo de fato, né? Então isso é o grande divisor. A questão se vai ter multa, se não vai, tudo bem, é importante, mas a gente também não tem realmente uma autoridade nacional de proteção de dados constituída. Então há um contrassenso no momento que como é que eu vou penalizar se eu também não tenho uma orientação? Então, tudo bem, acho que dá para ponderar por esses lados. Mas a gente precisa disso para, de fato, ter uma efetividade. Sem uma LGPD em vigor, valendo, efetiva, a gente não vai conseguir dar esse tratamento. E nesse caso aí, desse exemplo que tu deste, Alisson, é exatamente isso. A gente não sabe o que vai acontecer depois com esses dados, né? Só Deus sabe. Então, fica mais uma vez esse buraco negro, né? Com certeza. E vai constituindo esse banco gigante. Até nesse ponto, Gabriela, eu me lembro quando foi aprovada a lei de proteção de dados aqui, se falou muito da modernidade da lei, de que a legislação brasileira estava bastante adequada, foi elogiado o texto da lei, mas me parece que sem uma autoridade para proteção de dados efetivamente atuante, não adianta nada ter a lei, né? Fica bem difícil, porque o que acontece? A lei, ela, em várias partes, ela vai se remetendo, né, dizendo, essa é a situação. Por exemplo, tu deste o exemplo ali da anonimização. A anonimização de dados é um processo extremamente complexo, porque no momento que eu anonimizo um dado, eu não consigo mais reverter. Então, um dado anonimizado, ele não é mais um dado pessoal. Ele vira um dado estatístico, digamos assim.
E no momento que eu faço esse processo, que é um processo técnico, né, totalmente TI, eu não consigo reverter mais a situação. É como se eu botasse as informações num cofre e tirasse a chave de acesso, jogasse fora e nunca mais achasse aquela chave. É isso que se faz no processo de anonimização. Só que o que a lei fala? Que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados dará padrões mínimos de anonimização. Como a gente já mencionou aqui por mais de uma oportunidade, as tecnologias elas estão avançando numa velocidade exponencial. Então, o que hoje é adequado para a anonimização de dados, amanhã já não é mais. Eu não posso manter os dados anonimizados da forma que eu fiz hoje para todo sempre, porque daqui a 2 anos eu reverto aquilo ali com um estalar de dedos. Então, o que acontece? A autoridade precisa se posicionar. Eu não tenho uma autoridade. A questão do legado, que é outra grande discussão, né? Então, esses bancos de dados gigantes aí que a gente está falando aqui, é legado. O que eu faço com o legado, por exemplo, de Covid? Eu tratei a pandemia, acabou a pandemia. E aí? Isso vai acabar, é como eu sempre falo, tá bom, tá muito ruim, tá péssimo, ninguém mais aguenta ficar em casa, ninguém mais aguenta ficar em casa, tudo certo, tá horrível, mas uma hora isso vai acabar. Bem ou mal vai passar, a gente não sabe se é daqui a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, sei lá, mas vai passar. E quando isso passar, a gente vai ter um número de informações gigantesco. E esse número de informações, ele nada mais é que um legado, um banco de dados legado antes da entrada da lei em vigência. E aí, como que isso será resolvido? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados deveria se manifestar sobre isso também. Nesse caso específico, me parece mais natural que a gente pensasse que, bom, superada a pandemia, dados, por exemplo, de geolocalização, eles, na minha avaliação, eles não fazem mais nenhum sentido. O objetivo e a finalidade deles era monitoramento das pessoas em casa. Eu não tenho mais necessidade de monitoramento das pessoas em casa, eu devo descartar. Bom, os dados de saúde, aí eu posso discutir aqui com vocês, dizendo, bom, os dados de saúde são importantes para a política pública, para isso, para aquilo. Tá bem, a gente pode discutir. Mas eu preciso de informações estatísticas ou eu preciso do nome que a Gabriela, o Alisson, o Sandro e o Sérgio tiveram tal doença no dia tal? O que eu preciso, de fato? Então, aí a gente já também começa a questionar e a colocar em xeque. E tudo isso deveria ser dito pela autoridade que não está constituída efetivamente. Então, esse é o grande problema, né, que a gente tem. Nessa linha, Gabriela, a gente estava conversando antes de começar a gravação, falando um pouco sobre as possibilidades, o que pode ser feito, né, em termos de combate. Aí tu citaste alguns projetos aqui, até em Porto Alegre mesmo. O que tu falaste do que a gente estava, como foi antes da gravação, a gente estava no bate-papo ali, né? Mas Legal. Agora, para entrar dentro da conversa do podcast, um pouco daquela, uma startup, né, para usar a localização, como é que... O que acontece? Eu estou participando de um projeto da prefeitura, né, ali naquele projeto que a prefeitura tem do Pacto Alegre, e o que está sendo feito? Se chama Start Health, né? Então, é uma força-tarefa de startups que tem projetos para combate e contenção do Covid. Né? Então, eles selecionaram vários mentores da área da saúde, mentores de negócio, mentores de direito, tem mentores de todos os tipos, pessoas que querem ajudar de alguma forma nesse momento de crise. Então, obviamente, é um projeto que tem uma necessidade de dedicação grande, porque a gente não tem prazo para esperar. Um projeto como esse, ele dura 6 meses, às vezes 1 ano, para tu avaliar a startup, ver se vale, se não vale, se vai funcionar ou não vai. Tem todo um caminhar. E aqui isso não vai acontecer. Então, o desafio é que em 5 dias a startup esteja avaliada como sim ou não, a gente pode botar para rodar, ela vai rodar em Porto Alegre, a gente vai começar a utilizar a ideia e o aplicativo, a plataforma, o que eles desenvolveram, o serviço para combate e contenção do Covid. E aí, eu fui designada para ser mentora de uma startup que tem uma ideia bem interessante, assim, eles utilizam as câmeras que a gente já tem hoje, de câmeras públicas, né, de segurança, que estão espalhadas pela cidade, para monitoramento de aglomerações. Então, eles têm ali um algoritmo, eles desenvolveram um algoritmo que faz um cálculo médio de distância que as pessoas precisam estar para
segurança, né, e não contaminação. Então, qual é o objetivo? Monitorar essas imagens. Se eventualmente houver uma aglomeração ou algo que seja acima, né, do permitido, eu estou muito próxima, e tem um grupo de pessoas muito próximas, eles sinalizariam, eles passariam um alerta para as nossas autoridades, aí, enfim, independentemente, polícia, aí uma questão de guarda municipal, aí seria uma questão de organização mesmo, quem iria receber o chamado, provavelmente a prefeitura distribuiria por região, para que houvesse uma cobertura maior, e com isso, dispersar aquela aglomeração, né, que muitas vezes a aglomeração, a gente pensa, não é uma aglomeração, assim, 1.000 pessoas, não é isso, né, mas um grupo de pessoas, muito em questão em volta de parques, né? Às vezes em paradas de ônibus, no próprio centro, né? Então a gente já tem situações complicadas. Por exemplo, o mercado público está aberto, tá? Ele está limitado ao funcionamento de 500 pessoas lá dentro. Então pode entrar até 500 pessoas dentro do mercado público. Mas aí eu digo para vocês, na situação que a gente está, é bem complicado isso, né? E o mercado, especificamente, é um ambiente totalmente monitorado. Então, isso é algo que daria para a gente conter. E aí, claro, né, tem toda a discussão como que eu vou contribuir com esse projeto, avaliando a viabilidade e também, obviamente, dando aí meus pitacos sobre a proteção de dados desses titulares de dados que vão ter, né, a sua imagem filmada e esse monitoramento, o que vai ser feito com essa imagem depois, enfim, de que jeito que a gente vai contribuir. Então, são projetos assim, são várias startups, algumas mais específicas da área da saúde, então a gente tem muitos médicos envolvidos, a gente prepara toda a discussão e passa para o médico, porque nem ninguém que não seja da área da saúde pode dizer qual é a distância mínima que eu posso ficar de uma pessoa, né? Então isso é algo que eu preciso de um médico para me dizer, não, o algoritmo ele tem que, é 3 metros, é 1,5 metro, é o quê? Então, esses cálculos, eles que fazem, eles que nos dão esses retornos finais. E a gente acredita que vão ser medidas interessantes, assim, que podem, de fato, auxiliar Porto Alegre a tentar, talvez até, voltar um pouco a determinados movimentos de rotina com controle com uma maior segurança, né? Então, passa muito por aí. Essa é a ideia do Start Health aí, que começou essa semana. Então, estamos em pleno andamento. Vamos ver o que vai dar. Em breve, acho que vocês vão saber. Já desejando boa sorte, porque seria uma boa mesmo que funcione efetivamente, que a gente possa ter. E até aquelas coisas, né? Essa questão da aglomeração. Eu confesso que domingo não resisti e tive que dar uma saída com as crianças de casa um pouco. Foi quase um mês sem botar o pé para fora, é complicado. E a gente deu uma saída ali, coisa pouca, mas a gente via mais pessoas, assim, atividades físicas, correndo, andando de bicicleta, coisas desse tipo. Só que, de repente, realmente, isso pode acontecer, aquela coisa, eu vou sair sozinho, mas de repente eu e mais metade da cidade resolvemos sair sozinho no mesmo lugar, então já complica, né? Eu acho que aí essa cana. Exatamente. É bem isso. Eu moro na frente de um parque. E obviamente que a gente vê, né? Então, assim, é muito engraçado, porque tu fica vendo as ondas, né? Final de tarde o negócio sobe. Aí de manhã baixa, meio-dia baixa. Ele vai indo, assim. Então, no final de tarde tem isso, né? A gente teve aí manifestações, não lembro se foi da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde, e recentemente teve uma manifestação aí dizendo que, se tu sair sozinho, exercícios físicos e tal, tu poderia ir com cuidado e tal, todas as restrições. Só que o problema é isso, né? Se todo mundo sair sozinho, não vai dar certo, né? E a gente vê, assim, também uma falta de bom senso, né, das pessoas. Eventualmente, obviamente, eu vou ao super, né? Que hoje em dia o super virou o programa mais disputado da família. Antes ninguém queria o super. Hoje em dia todo mundo se mata para ir ao super para sair de casa. Então, é mais ou menos assim que está funcionando aqui na minha casa. Então, a gente vai no super e às vezes a gente chega no super, tá? A mãe, o pai, os filhos, o irmão, o cunhado, o vizinho, o cachorro, o papagaio. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu fui agora no final de semana no super. Eu vi mais de uma família completa no super, com criança pequena, sabe? Assim, é um negócio que eu juro que eu não consigo entender.
né? Então fica complicado. Por isso que realmente tu tem que ter um pouco mais de radicalismo mesmo, dizer, olha, ninguém pode sair, porque as pessoas não conseguem entender que se for para sair no super, não é para ir de família, é para ir não é para ir todo mundo junto, entendeu? Então, daí tu acaba tendo que ser meio radical mesmo, não pode sair ninguém, para ver se a coisa segura, né? Tem que ir ao extremo. Então é por aí. Mas, Gabriela, voltando ao nosso grande tema aqui, até esperando lá do começo, quando tu falaste da prorrogação da vigência da LGPD, só para eu não, acho que na hora não anotei aqui, não. A LGPD foi aprovada quando? Ela foi aprovada em agosto de 2018. Tá? Agosto de 2018. Agosto de 2018. E ela entraria na redação que ficou em agosto de 2020. A vigência dela passaria a ser a partir de agosto de 2020. É interessante que realmente 2 anos e já passou 1 ano e meio, e aí, por causa do Covid, tem que prorrogar. Não, então não tinham feito nada, né? Usaram. É exatamente isso. Essa é a questão. Essa é a minha colocação. Eu até fiz um artigo breve, postei no meu LinkedIn, colocando isso mesmo, porque, bom, agora parece assim, surgiu o Covid, beleza, a tábua da salvação, agora a gente achou um argumento para prorrogar a LGPD, porque a gente estava tentando de todas as formas. Tinha 200 emendas lá, e todos os pedidos possíveis para prorrogar, só que nenhum estava colando, né, porque estava muito fraco. Mas agora, com o Covid, e ninguém segura. É mais ou menos assim, entendeu? E o projeto de lei que passou, gente, eu não sei se vocês acompanharam, tá? Mas a última vez que eu olhei, eu fiz esse artigo na quinta-feira. Quando eu fui dormir, era perto da meia-noite, tinha 51 emendas. Eu acordei no outro dia de manhã, eu fui olhar umas 8 da manhã, já tinham 87. Então, assim, sabe? É um negócio muito louco. Cada um pedindo uma coisa. Não, eu acho que tem que ser 24 meses, acho que tem que ser 12 meses, eu acho que tem que botar assim, acho que não tem que mexer em nada. Fora todas as outras emendas, porque esse PL ele envolvia muitas matérias, né? Então, a questão de contratos extremamente impactado, locação, enfim, um monte de coisa. Eles botaram meio que tudo no mesmo balaio ali, e vamos lá e vamos ver o que vai acontecer. Ele foi extremamente criticado, né, a questão técnica, né, até uma coisa que eu acho interessante a gente falar aqui, né, porque você já deve ter visto que eu não sou muito partidária do PL, mas ok. Então, o que aconteceu? Eles colocaram, só para vocês terem uma noção, assim, da falta de cuidado, às vezes, que a gente tem, né, no nosso Congresso. Então, o projeto 1179, na sua redação original, ele tinha no artigo 25 o pedido de prorrogar a LGPD por 12 meses, tá? Na exposição de motivos do mesmo PL, falava em 18. Quando saiu, virou uma verdadeira confusão, teve notícia de todos os jeitos possíveis. 18, agora a LGPD será prorrogada em 18. Não, agora a LGPD será prorrogada em 12. Não entendi se é 12, se é 18, a diferença dos dois, assim, deu de tudo, tá? Então, assim, gente, ao menos cuida o que tu vai publicar, entendeu? Então, aí teve emenda disso, dizendo que, olha, já que tá errado, então vamos optar pelo 18. Até uma emenda foi feita nesse sentido. Então, é uma grande confusão que a gente não pode também tratar as coisas assim. E aí, volto, como a LGPD ela já estava rodando há muito tempo, não tem, na minha avaliação, argumento nenhum para jogar para frente uma coisa que já estava em vias de entrar, né? É bem como tu disse, né, Sandra? Não fizeram nada e agora vamos arrumar uma saída. Foi uma boa desculpa. Tem uma calamidade, pandemia. Sim, 1 ano e meio que vocês ficaram sem fazer nada, não vale. Tudo certo. Exatamente. É isso aí. Assim, ó, a gente está vendo aí que tu está bastante, vamos dizer assim, engajada no assunto, né? E a gente acompanhou ali, principalmente acompanhando aí as lives e outros projetos que tu tem na área. Que tu pode nos falar ali, coisas bem interessantes que tu está fazendo ali, né? Bom, na verdade, eu brinco, né, que o mestrado, ele realmente trouxe uma transformação, assim, na minha vida profissional. Eu
eu estava há bastante tempo vinculada a um escritório de advocacia, era sócio de um escritório grande aqui da região sul, há 12 anos, e optei por sair do escritório e empreender em algumas outras áreas. Estamos desenvolvendo aí o nosso próprio escritório, eu e um dos sócios que trabalhava comigo lá no Cabanelos, então nós saímos e estamos montando o nosso escritório, mais vinculado a essa questão do direito digital mesmo, e a área vinculada a startups, inovação, tecnologia. E aí, em virtude disso, né, surgiu 2 projetos, 2 startups, né, que a gente fundou. A primeira delas foi a Dogma, que é um sistema, um software de gestão da LGPD. Então, a gente tem como sócio o Leandro, que é um desenvolvedor que trabalhou no eBay, na Alemanha. Ele desenvolveu uma ferramenta para o GDPR, lá no eBay, na Alemanha, e optou por retornar ao Brasil para fazer essa ferramenta aqui para a LGPD. A gente acabou se conhecendo, já tínhamos alguns contatos, ele é de Curitiba, então a gente está desenvolvendo esse software para justamente formatar um modelo de atendimento aos direitos dos titulares para as empresas, né? Então, o objetivo é que o titular ele consiga, ele solicite, né, o acesso, a remoção, a retificação, e o sistema retorne, né, essa informação para o titular de dados. A gente tem, então, aí os direitos preservados e bem atendidos. Então, objetivando é isso. A gente está no LinkedIn, quem quiser dar uma olhada. A gente tem site também, é dogma.legal. E no LinkedIn a gente está como Dogma Data Privacy, que é o nome efetivo da empresa. E, além disso, a gente desenvolveu também um projeto, uma startup, que é uma escola de direito e inovação, que tem o objetivo de atualizar, enfim, graduandos, graduados, pós-graduados, né, trazer o mundo do direito com a inovação. Recentemente, a gente teve o prazer de receber o professor Lupion, nosso professor aqui no programa de pós-graduação da PUC, e isso foi extremamente, ele é um grande incentivador nosso, então é um prazer, uma honra ter o professor Lupion com a gente. Conversamos muito, nos deu muitos insights já desde o início lá do projeto, quando a gente apresentou essa ideia, e é a Legal Experts. Então a gente está no Instagram, nesse perfil da Legal Experts, estamos também no LinkedIn e tem site já da empresa. E o nosso objetivo agora, nesse momento de coronavírus, né, aí é dar uma movimentada. Então a gente está fazendo várias lives com pessoas do mercado jurídico, falando os impactos, o que está acontecendo, como é que esses gestores de grandes empresas estão enfrentando isso. Então eu já aproveito aqui, já boto o convite. Hoje a gente tem uma live com a superintendente da seguradora líder dos consórcios DPVAT, que vai falar como é que o jurídico interno da seguradora está se preparando não, né? Está enfrentando esse momento todo que a gente está vivendo de Covid. E a gente vem tentando aí dar uma agitada na nossa cidade, aqui na nossa região, e trazendo um pouco desse conteúdo de direito e inovação para todos nós. Contamos aí com a participação de vocês, inclusive, lá nos assistindo, divulgando, ajudando aí os colegas do programa. Uhum. Com certeza. E, Gabriela, assim, do pessoal que está curtindo uma home office, que está curtindo uma quarentena em casa, tu tem, para quem quiser se aprofundar na questão da LGPD, a questão da proteção de dados e tal, alguma obra, alguma referência, alguma... Não sei eu, não precisa ser livro necessariamente, sugestão. Ó, já vou começar dando, já que o pessoal está em casa, né? A gente já dá uma dica aí de Netflix. Então, o Netflix tem um documentário bem interessante, né? Que fala sobre a proteção de dados. Agora me deu um pior que tu me falou, acho que é da privacidade, a proteção de dados. Como é que é o nome? Vocês se lembram? Privacidade hackeada. Privacidade hackeada. Privacidade hackeada. É esse. Eu tava... Ele é bem longo, tá? É um documentário de mais de 2 horas, mas ele é extremamente interessante, porque ele fala justamente tudo isso que a gente está falando aqui. Ele explica todo o caso das eleições lá nos Estados Unidos, tudo que aconteceu, depoimentos de várias pessoas envolvidas. Ele é muito, muito, muito interessante mesmo, vale a pena ver. Nesse momento, assim, de home office, vale a pena ver. Quem quiser se aprofundar e ler um pouquinho mais sobre o tema em si, né? Então, assim, tem alguns livros que são clássicos, né? O livro do professor Danilo Doneda, que ele acabou de relançar, fez a 2ª edição dele. Ele tinha já esse livro antes da LGPD e ele lançou agora. Eu até vou confirmar aqui para vocês o nome direitinho,
para a gente não falar bobagem para os nossos telespectadores, mas eu tenho as 2 edições, então essa de agora ela traz essas informações todas da LGPD e é bem interessante. Se chama Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais, do professor Danilo Doneda. Outro livro que é muito bacana e vale a pena ler também é o do Bruno Bioni, que é um pesquisador mais jovem de São Paulo, extremamente focado no mercado. Ele tem também uma escola vinculada à proteção de dados pessoais, ele está muito vinculado ao mundo acadêmico nessa área, e ele tem um livro específico sobre o consentimento. Ele fala de proteção de dados pessoais, mas ele fala dos limites e o alcance do consentimento. Esse é o título do livro, Proteção de Dados Pessoais, Limite e Alcance do Consentimento, do Bruno Ricardo Bioni. É muito interessante. E quem quiser ainda um clássico, assim, também europeu, né? Não dá para não falar do professor Stefano Rodotà, que né, tem um livro célebre nesse assunto, que fala sobre isso. Então, é extremamente interessante de dar uma olhada para quem quer uma obra mais, mais clássica, talvez, a gente poderia dizer assim. Então, também é bem interessante dar uma olhadinha ali no livro dele. E eu sugeriria também que o pessoal fique muito ligado aí nas notícias. A gente tem sites bem interessantes aí para acompanhar. Tem o site da Data Privacy, eles têm o Observatório, tem o da It's Rio, que é muito interessante também. Então, dá para a gente se manter informado em termos de proteção de dados aí. Essas notícias todas que a gente está vendo estão tudo aí pipocando nesses sites. É bem, bem bacana da gente dar uma olhada também. Bom, Gabriela, a gente já encaminhando para o encerramento aqui do episódio, agradecer muito aqui, um tema muito interessante e com certeza trouxe aí muitas coisas, acho que mais para a gente acabar ainda pensando e se preocupando do que propriamente solução, né? Vamos dizer assim, não temos solução hoje ainda, né? Temos um problema sério e temos que pensar aí a forma de resolver. E mais uma vez um episódio que gosto muito de gravar porque eu acabo aprendendo bastante também, né? Muito obrigado. Não sei se tem algum recado. Já deixou o convite para a live? Já deixei o convite. Exatamente, eu pensei isso também. Mas, enfim, queria agradecer a vocês 3, o Sérgio, o Alisson e o Sandro. Obrigada pelo convite, é um prazer. Que coisa boa que a gente tem bons amigos que ficam nessa trajetória acadêmica aí que a gente percorre. Então, isso é muito bom. Eu tenho um carinho muito grande pela PUC, pelo programa de pós-graduação da PUC aqui no Rio Grande do Sul. Foram 2 intensos anos e é muito bom poder reencontrar os amigos, nem que seja de forma virtual, né? Então, em tempos de pandemia é o que temos. Então, gente, muito obrigada e eu fico à disposição de vocês aí, para que vocês precisarem. Pode se preparar para voltar para o doutorado lá com a gente. Vamos dar uma praticada, depois nós vamos. Tá certo. Então, pessoal, valeu. Obrigada. Valeu, pessoal. Logo mais estaremos divulgando os nossos resultados do teste para saber se temos ou não coronavírus, né? Nessa linha de LGPD, para ir ao contrário de tudo que a Gabriela falou. Mas é isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gabriela. Foi muito legal esse papo contigo. Se for positivo, eu não vou divulgar, hein? Vou divulgar. Tá bom. E não fazer igual alguém do alto escalão do governo que divulgou o seu teste e junto foram dados de RG e CPF. Isso. Né? Facilitou ali pra galera, né? E teve algumas piadinhas, tipo, inscrever ele no Bolsa Família, inscrever ele no PSOL, enfim. E por aí vai. Coitado, o cara virou meme. É a vida, né? O pior é que não dá nem para reclamar de vazamento de dados. Ele se auto-vazou. Ele se auto-vazou. É isso. Então tá, pessoal. Valeu. Muito obrigado a parceria. Então, em breve tá
nos agregadores de podcast lá, no YouTube também. Para quem viu até o fim o vídeo, bota lá, dá o like, clica no sininho, ativa as notificações. Isso aí, pessoal. Valeu. Até mais. Tá bom. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.